A gente tem muitos assuntos aqui, infelizmente, Rose, essa tragédia que abateu ali sobre atletas de categorias da base do Flamengo no Rio de Janeiro, né? Um incêndio no centro de treinamento conhecido como Ninho do Urubu, lá no Rio de Janeiro. 10 pessoas acabaram morrendo, né, nesse incêndio que aconteceu no início da manhã. 6 vítimas foram identificadas até agora há pouco, no início da tarde, e, como eu disse, eram atletas das categorias de base, que tinham entre 14 e 17 anos. O fogo destruiu parte dos alojamentos, né, ali no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. As chamas atingiram, portanto, as instalações onde ficavam os alojamentos desses meninos. Eles normalmente são atletas que não moram, né, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, e, portanto, acabam usando essa estrutura para permanecer no clube, para dormir ali, para facilitar, inclusive, a vida, né, para não pegar o ônibus. E às vezes as pessoas moram até fora do estado, vêm de outro estado. Um clube importante como o Flamengo atrai, claro, a meninada, a garotada de tudo quanto a região do país. A suspeita é que um curto-circuito em um ar-condicionado tenha sido a causa do incêndio. Eram 6 contêineres interligados que serviam de dormitórios. Às 9h50, portanto 10 para as 10, a polícia chegou ao local para fazer uma perícia. O inquérito foi instaurado pela 42ª Delegacia de Polícia, que fica no Recreio dos Bandeirantes, para apurar as causas desse incêndio. Por volta das 11 da manhã, os primeiros corpos começaram a ser retirados e levados para o Instituto Médico Legal. Bom, tinha lá a informação de 10 mortos, né, confirmados pelo Corpo de Bombeiros, mas tinha um garoto de Limeira, que nasceu aqui na nossa região e que estava ali fazendo parte da lista oficial dos mortos, mas que a família ainda não confirmou, porque uma testemunha teria visto esse garoto saindo, fugindo, conseguindo escapar das chamas. Então tem ainda uma informação desencontrada com relação a esse menino, que a gente vai continuar acompanhando e vai trazer aqui. Tinha um garoto também que era da categoria de base, chegou a treinar aqui no município de Americana, e ele felizmente conseguiu escapar também. Ele saiu correndo, então, portanto, um garoto aqui da nossa região que estava esse menino que aparece aí, e ele conseguiu escapar. É o Kaique, né? E tem a informação seguinte: o jogo Fla-Flu, Flamengo e Fluminense, e a outra partida, Vasco e Resende, válidos pela semifinal da Taça Guanabara, e que aconteceriam nesse final de semana, foram adiados esses 2 jogos. O governador Wilson Witzel e o prefeito Marcelo Crivella decretaram luto oficial de 3 dias. Bom, Rose, uma tragédia, né? O Rio de Janeiro, que acabou de sofrer com uma forte tempestade que provocou também 6 mortes, destruição de toda sorte por conta daquela tempestade da última quarta-feira, e agora acorda com mais uma notícia trágica e triste como essa. O que se espera é que, além da apuração dos incêndios e do apoio às vítimas e às famílias das vítimas, é que haja também uma investigação para verificar se a questão de alvará, a questão de instalações, se estavam tudo em ordem, questão se tinha lá a vistoria do Corpo de Bombeiros, dispositivos contra incêndios e coisas dessa natureza, até para servir de alerta para milhares de clubes e milhares de escolinhas de futebol que existem por todo o território brasileiro e que devem estar abrigando meninos aí que têm esse sonho de se tornar um jogador de futebol, alguém importante na carreira, que alimentam esse sonho aí para o Brasil afora, né? Pois mais uma tragédia atingindo o estado do Rio de Janeiro, né? No Brasil, em menos de 2 semanas, uma terceira tragédia, vamos dizer assim, né? Em relação ao incêndio que está sendo colocado, de que poderia ter começado com uma sobrecarga, um curto-circuito no ar-condicionado. As primeiras informações que se tem, Sena, é que não há laudo dos bombeiros ainda, porque estava em processo ou seja,
estava sendo renovado. O que eu li, que eu fiquei assim impactada, foi que esse lugar seria desativado agora, esse mês. Não sei se você chegou a ver isso, porque o Botafogo estava reformando, abriu uma campanha que trouxe um monte de gente para essa campanha do tijolinho lá, para poder primeiro fazer uma sede para os jogadores profissionais. Isso foi feito. Aí eles iriam transferir esses meninos dessa base, desse alojamento, para a sede onde eram dos jogadores profissionais, porque eles se mudaram, e iria desativar esses containers. Não deu tempo, infelizmente. Então, assim, quando você olha as imagens, você vê os jogadores todos ali abalados, chorando, né? Agora eu fico imaginando, Sena, a família desses 10 que morreram. Porque, assim, para uma família que tem um profissional, um atleta, quando ele consegue entrar numa escola de base, está tentando ali, iniciando a carreira, há muita esperança. Esperança, como você colocou, de se tornar um jogador importante, de fazer uma diferença para a equipe brasileira. Então, há muitos sonhos. E, de repente, chamas acabam aí colocando esses sonhos, destruindo esses sonhos, né? Um dos jogadores era uma grande promessa de goleiro, né? E morreu nessa tragédia. E eu fico com pena, e assim, não é pena, a minha dor, né, se solidariza com a dor das famílias, de pensar numa mãe, num pai que está chegando agora lá no Rio de Janeiro para poder, com a notícia, para poder enterrar o seu filho. Então é muito triste. Agora que tem que se avaliar, claro que tem que fiscalizar, tem. E eu gostei da sua frase, que sirva de alerta, porque todos os clubes têm esses alojamentos para poder treinar os seus jogadores. E uma coisa que eu sempre falo, e isso até na igreja, por exemplo, às vezes você vai fazer uma viagem de Campinas para Jaguariúna, Sena, e você contrata um ônibus. Às vezes, por falta de dinheiro, você acaba contratando um ônibus que não tem toda essa questão de segurança. Se acontece um acidente, quem que vai responder? É a igreja. Então, eu sempre falo, gente, é melhor você contratar uma coisa boa, ter as condições, porque se acontecer uma tragédia, porque a tragédia ela pode acontecer, que você possa ter condições de dizer, não, eu fiz isso, estava tudo correto, estava tudo certinho. Então, assim, outro dia, eu não sei se foi o Salomão que escreveu, ele falou assim, até será quando que nós vamos acordar no Brasil e nós não vamos ter uma notícia de tragédia? Porque, assim, está ficando muito comum, né? Uma atrás da outra, uma atrás da outra. Então, é muito triste. Não, e é terrível, triste. Porque o que você falou, Rose, nesse exemplo que você deu do ônibus, ou você contrata uma empresa que está registrada, que está catalogada, que você imagina que tem todas as condições de vistoria, fiscalização, ou simplesmente não faz a viagem. Você não faz, exatamente, então, é o que eu falo. Se o clube não tem estrutura para montar um alojamento para abrigar essa garotada, se não tem de uma forma eficiente, decente, com tudo legalizado, tudo certinho, é melhor que não faça. Sim, exatamente, é o que eu falo lá, gente, não dá para você colocar em risco a vida de um monte de pessoas, porque a gente não tem condições de proporcionar com segurança. Agora, essa história do ar-condicionado, muito provavelmente, Sena, se for o ar-condicionado, o que eu imagino? Sobrecarga, porque está um calor do cão, vamos assim dizer, né? Provavelmente o equipamento estava ligado direto, e eu fiquei pensando, gente, como a molecada está dormindo, e esse pessoal que faz exercício físico, eu tenho uma filha que é atleta, Sena, eles têm um sono pesado. Sim, porque há um cansaço, há um desgaste físico muito grande, e quando ela dorme mesmo, para você poder acordar, dá trabalho, sabe? Então, eu imagino que tenha acontecido isso como eles devem ter treinado, estavam cansados, dormiram. Quando eles acordaram, já acordaram com fogo, com as chamas, e não deu tempo. E, por exemplo, esse de Americana saiu correndo, conseguiu se salvar. E esse de Limeira, que a gente não sabe se morreu ou não, algumas pessoas viram que ele saiu correndo. Tomara, Sena, tomara que ele não esteja entre os mortos, porque, assim, é muito triste, mas é aquela coisa, não deu tempo. Agora, essa frase sua me marcou, que sirva de alerta para que tome cuidado, porque às vezes o clube ele quer trazer essa molecada para poder treinar, para poder estar preparando um futuro jogador que vai trazer também muito dinheiro para o clube, porque a gente sabe que futebol é movido também por essa questão financeira, mas que tenha condições de oferecer segurança, porque senão acontece o que aconteceu aí com o Flamengo, né? Agora você veja, estão dizendo que é a pior tragédia do futebol brasileiro. Então, e olha, Rose, poderia ser pior, porque o meninado estava de folga. Pois é, por o pai conta da falou chuva, isso.
normalmente tem uma quantidade muito maior de meninos que dormem naquele alojamento quando tem treino no dia seguinte. Porque é para facilitar a logística mesmo. Às vezes a pessoa mora longe, né, do estádio ali, do centro de treinamento. Então, para facilitar, para não acordar 3 horas da manhã, pegar o ônibus e ir lá, facilita, dorme todo mundo lá. Como estavam de folga, só o pessoal, ou a maioria do pessoal que não mora no Rio de Janeiro, é que iria embora hoje, né? Dormiu, passou a noite lá para ir embora hoje, porque eles estavam de folga. E aí, infelizmente, deu esse problema, mas a tragédia poderia ser pior ainda. O que a gente fala? Bom, tudo vai ser investigado, gente. A gente não quer ficar fazendo especulações. Mas o alerta é esse. Um ar-condicionado pode dar defeito. Um curto-circuito numa casa legalizada, num negócio legalizado, pode acontecer. Um raio pode disparar uma... Agora, você tem que ter, primeiro, tem que ter as condições. Tem rota de fuga? Não tem? Tinha um sistema anti-incêndio? Porque uma coisa é o ar-condicionado, de uma hora para outra, por algum motivo, um aparelho eletrônico qualquer, estourar, aquecer e pegar fogo. Outra coisa é não ter um dispositivo para apagar o incêndio. Outra coisa é não ter uma rota de fuga. Outra coisa não é, entendeu? Saída de emergência. Tudo coisas desse tipo. É que, claro, que quando tem uma vistoria do Corpo de Bombeiros, é claro que os oficiais responsáveis por liberar o alvará vão verificar se isso teve ou não teve. Normalmente as pessoas não pedem o alvará porque sabe que o bombeiro vai negar. Ou então o que acontece? Tem um outro truque também que muita gente usa. Chega lá e protocola. O bombeiro vai lá, faz a vistoria, fala, não, nem pensar. Você tem que fazer isso. E fica com aquele papel na gaveta. Aí, quando acontece alguma coisa, fala, a gente ia regularizar, estava em processo de regularização. Estava nada. Estava parado lá, ninguém ia mexer com aquilo. Isso foi assim na Boate Kiss, foi assim numa série de outros incêndios que a gente acompanhou e que, infelizmente, o Brasil não aprende com isso. É isso.